Tela azul. Canto superior à direita, Secretaria de Educação e Esporte. Brasão de Pernambuco. Governo do Estado de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Em instantes, Ensino Médio, terceiro ano, Artes. Aula 3. Professora Iuiara Rocha. Governo de Pernambuco. Terceiro ano, Ensino Médio. Boa tarde, queridos alunos. Bem-vindos a mais uma aula do Educa PE. Eu sou Iuiara Rocha e irei agora convidar vocês a participarem de uma viagem ao mundo das artes. Essa aula está sendo especial para a terceira série do Ensino Médio. Vamos comigo? Vamos analisar as aulas de Escher. Vamos analisar as obras de Escher. Existe uma imagem muito bonita e muito intrigante. Quem era Escher? Escher foi um artista gráfico holandês conhecido pelas suas xilogravuras, que são uma técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou suporte adequado. Ele também utilizava a técnica da litogravura, ok? Essa técnica, ela era parecida com a técnica da xilogravura, mas só que ao invés de utilizar madeira, eles utilizavam pedra. Então havia um desenho sobre a pedra e aí botava-se um papel, prensava-se esse papel sobre o desenho em cima da pedra, e esse desenho em cima da pedra era feito com um material como se fosse um lápis especial que grudava nessa pedra. Então, quando se prensava, se passava essa imagem para o papel. Bora ver essa imagem agora? Desenho de mão. Então, olha. O nome dela é Driving Hands. E ele foi feito em 1948. As imagens das mãos é um estudo impressionante da utilização das linhas e contrastes. Escher habilmente utilizou contrastes e sombras para criar a ilusão de textura e dimensão numa obra bidimensional. A obra também é um estudo do uso da luz, o sombreamento feito em cada mão que as fazem parecer tão reais. É o resultado das condições de luz em que o espectador vê a peça. É uma excelente obra de arte visual porque realiza dois dos principais objetivos da arte, que é fascinante e também instigante. Tá? Mais à frente, nós vamos continuar vendo uma outra obra de Escher, que é chamado de Relativity, ok? Esta obra, mais uma vez, ela é bem intrigante, mas eu acredito que é a primeira. Por quê? Voltando à primeira, você observa que uma mão está desenhando a outra mão. Isso são os tipos de paradoxo que Escher gostava muito de fazer. Então, aí a gente também vai ter essa imagem por conta da luminosidade sobre a superfície bidimensional. Então, se não fosse a luz, não haveria essa sensação de tridimensionalidade. E aí, Escher vai fazer isso também muito bem na próxima obra que a gente está vendo agora. Então, são escadas para todos os cantos. Esta é de suas obras mais famosas,
que desafia as leis da gravidade. As escadas na imagem podem levar pessoas para cima e para baixo, criando efeitos paradoxais, quebrando as regras tradicionais da pintura. Geralmente, nós estamos acostumados a ver sombras nos levando a lugares mais distantes. Porém, Escher ilumina essas áreas para nos desorientar, ao brincar também com diferenças de tonalidades nas texturas e perspectivas. Os efeitos de profundidade embaralham a nossa visão. Ele faz parte do movimento da Op Art. Esse movimento, ele faz parte das vanguardas e tinha o objetivo de utilizar a visão, uma ilusão de ótica, para que a gente consiga ver, às vezes, imagens vibrando, essas noções, sem noções, na realidade, esses paradoxos de Escher fazem parte justamente dessa optical art, ok? Vamos continuar os nossos estudos. Vamos lá? Dessa vez nós vamos conhecer Vicente do Rego Monteiro, que ele era um artista modernista que participou da Semana de 22. E o que foi a Semana de 22? A Semana de 22 foi a Semana de Arte Moderna que aconteceu aqui no Brasil. Essa semana aconteceu em 1922, por isso que chama Semana de 22. E reuniu vários artistas e intelectuais para que ela acontecesse. Foi maravilhosa. E nós temos aí a representação de um artista pernambucano nessa Semana de 22. Né? E nela se revelaram muitas pessoas e algumas já conhecidas, como Anita Malfatti. Vicente do Rego Monteiro, ele vai estar presente, nas suas obras estarão presentes. A Semana de 22 acontece, chama Semana 22, mas ela acontece em 3 dias, onde vão ter apresentações de música, teatro, poesia. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Anita Malfatti organizaram tudo isso para poder divulgar o que seria a arte brasileira. Voltando para a imagem, a gente vê essas 2 obras, Mulher com Galinhas e Mulher Sentada. Então, seus quadros têm um conteúdo mágico ou sagrado, que misturam-se com tradições da arte pernambucana, barroca, marajoara, além de apresentarem forte influência do cubismo na escola de Paris. A pintura de Vicente do Rego Monteiro é marcada pela sinuosidade e sensualidade, contido nas cores e contrastes. As obras do artista nos reportam a um clima místico e metafísico. Então, a luminosidade num espaço bidimensional dá uma ideia de tridimensionalidade. Se não fosse a luz que ele coloca nas tonalidades variadas nessas obras, a gente não ia conseguir perceber. Dá uma ideia de que essas imagens, elas estão saindo, como se essas 2 mulheres estivessem saindo do papel, além das galinhas, no caso de Mulher com Galinhas, e além de Mulher Sentada, essas garças que estão na lateral também, é como se elas estivessem saindo desse espaço que é bidimensional. Então, a próxima imagem que a gente vai ver, né, o próximo trabalho que a gente vai ver, é de outra artista, que ela só não participa da Semana de 22, que é a conhecidíssima Tarsila do Amaral. Podemos ver agora? Muito bem. Aí nós temos o Sol Poente, de 1929. Tarsila do Amaral,
ela vai representar, né? Ela vai representar o Brasil como nunca. O que está acontecendo no modernismo brasileiro? Ela vai para a Europa para estudar toda a estética das vanguardas europeias. Quando ela entra em contato com vários artistas que estão na Europa fazendo sucesso, e são artistas que estão inovando nas estéticas das artes visuais. E aí ela consegue absorver todas aquelas informações e ela vem para o Brasil com uma estética que ela aprende lá, mas aí ela vai colocar as coisas do Brasil. Então, quando a gente volta para a imagem agora, a gente consegue perceber as cores fortes do nosso Brasil. E a gente vê o verde, o vermelho, o laranjado, o amarelo, o azul. Tudo isso vai representar um pouco do que é o Brasil. Essas formas abstratas, o que seria meio que árvores, elas vão dar uma abstração à obra. Tarsila do Amaral também ela vai adquirir influências do cubismo. Então, esses contrastes de luz e sombra, utilizando diferentes tonalidades das cores, é que vão ser um traço marcante nas obras de Tarsila. Continuando. Agora eu gostaria que vocês observassem, certo? Rachat Alakbarov. Esse é um dos artistas da nossa atualidade, da arte contemporânea. A arte contemporânea é uma arte que vai tratar de coisas dos tempos atuais, dos períodos atuais em que nós estamos. E na arte contemporânea, você vai encontrar várias formas de se fazer arte, ok? A utilização de algo que chama-se de instalação. Vocês já ouviram falar? A instalação, ela consiste em colocar objetos num espaço fechado ou não, e esses objetos vão estar conversando, né, com o observador, tá? Esses objetos vão estar interagindo, na realidade, com o observador. E Rachat Alakbarov, ele vai utilizar a luz sobre objetos que vai marcar a parede com sombra, vai projetar esses objetos com a sombra. E eu gostaria de mostrar isso agora para vocês. Vamos ver? Muito bem, vocês estão observando que ele está colocando esses objetos numa superfície e dessa forma, meio que como se fosse uma cidade projetada lá atrás. Vocês estão observando na parede? E aí, na realidade, quando se projeta também a imagem dele na parede, parece um grande gigante tocando justamente em algum pilar, em algum pináculo de alguma construção, né, que está sendo representado ali. Na realidade, a imagem na parede é que é a obra de arte em si, porque ela foi produzida por causa da luz. Esta é mais outra obra, né, de Rachat, e aí ele vai colocar madeiras de frente a essa luz que vai se projetar lá na parede, formando uma estrela, como vocês estão observando ali, como se fosse um vitral. Nos remetem ao vitral. Coisas do Oriente Médio, que a gente observa que lá também existem muitos desses vitrais, dessas imagens
que vocês estão vendo representados. A gente também pode ver que pode ser a representação de um sol. Bom, na arte contemporânea, o conceito é livre. Vocês veem o que quiserem. Isso faz parte do movimento, né? Dessa questão da arte contemporânea. Ok? Mais adiante, existem outras obras que ele vai apresentar. Então, vocês veem que existem alguns móveis coloridos no teto. E a luz incidindo sobre esses móveis vai formar uma imagem projetada lá na parede. Que aí parece ser um lago. Ao redor desse lago, um deserto. Características do Oriente Médio, né? Então, a arte tem muito disso. A gente representa o meio em que a gente vive ou o local em que a gente foi visitar. A arte, ela é uma representação, é uma expressão que nós temos do nosso convívio. O que está ao nosso redor, a gente costumamente representa nas artes. Os artistas, eles têm essa prática. Mais uma imagem. Essa também é super interessante. Ele utilizou garrafas PET, que certamente, se não estivessem aí, estariam na natureza. Essas garrafas PET estão também, como se fossem móveis, suspensas na parede. E uma luz está sendo projetada em cima dessas garrafas e está projetando lá na parede o rosto de uma pessoa. Bem curioso. Outra imagem. Vocês gostaram dessa imagem? Achei super interessante, porque fala também desse cuidado com o meio ambiente, né? Olha essa daí. Pode ser feitas palavras também. A gente tem tubos de conexão de PVC, que arrumados de uma forma vão representar letras. E ali se projeta uma palavra que está justamente na parede que a gente está vendo. Crises. Não sei em que idioma está, né? Deve ser um idioma, não sei se é português, eu acho que português não é, deve ser inglês, não sei. Enfim, tem uma palavra que está sendo representada ali. E essas imagens, no mínimo, são intrigantes, né? Porque como que você ia imaginar que tubos de PVC iriam representar um trabalho artístico? A gente tem aí também outros objetos que estão sobre a mesa. E esses objetos estão incidindo luz sobre eles. E na parede existe uma cidade. Essa cidade está bem representada de forma muito intrigante. No mínimo intrigante. Dessa forma, num plano, né, nessa fotografia, a gente vê um plano mais aberto. Essa arrumação que foi feita de objetos sobre um plano, e aí as luzes estão incidindo sobre esses objetos também, nessa mesma estética, a gente percebe que existe uma cidade lá atrás projetada na parede. E agora, nós vamos visualizar uma das obras mais importantes de um dos arquitetos mais importantes que nós tivemos aqui no Brasil, reconhecido inclusive no mundo. As obras de Oscar Niemeyer são famosíssimas. Esta é a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, feita em 1970. Ela, na realidade, começou antes, mas teve o término em 1970. Fica em Brasília, no Distrito Federal. Magnífica representação da arquitetura, que vai incidir luz, a luz do sol vai incidir sobre esses vitrais, que foi feito por Marianne Perret, que é uma artista francesa, nasceu na França,
mas atualmente ela escolheu, sabe em que lugar para morar? Aqui em Pernambuco. Pasmem, ela mora em Olinda e ainda está viva. Marianne Perret é uma excelente representação da arte vitral no Brasil e no mundo. E ela seguia sempre com o Oscar Niemeyer numa comitiva. Para onde ele ia fazer suas obras, sempre levava ela para fazer justamente suas obras. Os vitrais, eles são uma coisa maravilhosa para poder fazer a representação da questão da luminosidade. E eles fazem um fechamento entre os pilares que dotam a nave da catedral de abundante luz, imprimindo uma atmosfera solene de introspecção e de paz. Seguindo ainda na área da arquitetura, vamos encontrar uma obra de um artista mais recente, conhecido também mundialmente, chamado Tadao Ando. Essa é a conhecida Igreja da Luz. Essa Igreja da Luz fica no Japão. E o principal objetivo desse projeto minimalista é dar ênfase à luz externa natural que entra e irradia da parede principal da igreja, que é vazada em linha horizontal e vertical, formando uma cruz, dando mais intensidade ao local sagrado. Esse é destaque primordial da obra de Tadao Ando. Então, observando bem essa imagem, vocês visualizam essa cruz que está sendo iluminada por essa luz externa, dando uma atmosfera de paz, de tranquilidade. Poucos móveis neste espaço. Na realidade, esta obra, ela é feita mais para se admirar. Imaginem-se estar neste ambiente. Imagine-se num momento de tranquilidade, de paz, que é o que se interessa quando você vai para uma igreja. A igreja é onde, se você acredita, que vai se encontrar com um ser maior, que você acredita. Como é uma cruz, acredita que é uma igreja cristã. E aí as pessoas vão sentar nesse banquinho e vão admirar esta obra magnífica. Ok? Então, a gente já viu que a luz, ela é muito importante no mundo das artes. E ela dá justamente a formas variadas. A gente viu na instalação, a gente viu no desenho, a gente viu na arquitetura. E esses grandes artistas, eles vão utilizar-se dessa luz para adquirir efeitos, emoções, sentimentos nas pessoas. A luz, ela é primordial para que as artes que a gente acabou de ver aqui e na aula passada aconteçam. Essa é a continuação. Quem perdeu, dá uma olhadinha lá no canal do EducaPE. Vocês vão conseguir vocês vão conseguir se atualizar, né? E aí vão conseguir entender melhor a aula de hoje, ok? Então, agradeço demais a presença de vocês. Espero encontrar com vocês na próxima aula, que será sobre dança. Olha aí, aqueles que gostam de dança vão ter a oportunidade agora de aprender um pouquinho mais sobre ela. Muito obrigada, um grande beijo. Até mais!